Tudo bem, galera? Professor Alan Hirata, de Direito Constitucional e Legislação, estamos aqui para passar o que priorizar na prova da PRF. Já está chegando a prova, tem poucos dias aí para a prova, uns 15, 20 dias para a prova, o que você tem que dar uma olhada, rever em Direito Constitucional. Esse é o nosso objetivo. Toma cuidado, aqui é bem importante, vai posicionando aí, vamos anotar algumas coisinhas aí, enquanto você ajeita, eu desejo a você muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita saúde e paz para você, ó, energia boa pra gente começar bem. Já estamos nos finalmente, hein, tá? Não fica apavorado não, o pessoal tá... A gente conversando com os alunos, os caras estão tudo com a cabeça assim, muita coisa para estudar, não sabe o que faz e tal, então vamos dar uma direcionada para você em constitucional, para você dar uma olhada. Um problema da prova, por exemplo, da PRF, por exemplo, para a prova da PF, que foi agora há pouco, tá? É o seguinte, que a prova da PRF, o programa de constitucional aumentou bastante. Vários assuntos que não estavam no programa vieram, e assuntos relativamente pesados, tá? Então vamos começar com esses assuntos. Então, tipo, você já estava estudando há bastante tempo, então os outros assuntos você já dominava, que beleza. Só que vieram vários novos assuntos que você tem que dar uma olhada. Então, primeira coisa, poder constituinte. Não tem como não dar uma olhada em poder constituinte, porque foi acrescentado agora nesse novo edital, tá? Poder constituinte originário, poder constituinte derivado, poder constituinte derivado decorrente, as características tanto do poder constituinte originário quanto do derivado, tem que saber isso aí. Tá? A CESP vira e mexe, pergunta isso. Eu vou falar CESP, não Sebrasp, porque CESP é mais fácil de falar, mais rápido, beleza? Nós estamos falando de Sebrasp, tá? CESP, Sebrasp. Então, veja, poder constituinte, primeiro tópico. Segundo tópico, que você pode dizer que ainda está no poder constituinte, porque trata do chamado poder constituinte derivado, que é a parte de você emendar a Constituição. Fala lá, limitações ao poder constituinte no tópico, tá? Tem um outro tópico, ó, emendas à Constituição, tem um tópico específico ali, artigo 60 da Constituição. Então você tem que saber as limitações formais, materiais, circunstanciais, tá? Então tem que saber as limitações implícitas, tá? Explícitas, tem que saber o artigo 60, beleza? Então tem que saber disso aí, muito, 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 muito importante. Mais um tópico que é pesado e foi acrescentado agora, nesse novo edital de vocês, é a parte de repartição de competência. Repartição de competência do artigo 20 até o 24. Competência exclusiva, competência privativa, comum e concorrente, do 21 ao 24. Isso muito importante, tá? Pesado, meio decoreba, mas muito, muito, muito importante. Dá uma olhada no 22.1, dá uma olhada no 24.1, dá uma olhada nos parágrafos do 24, aliás, no parágrafo único do 22, nos parágrafos do 24, em especial, parágrafo 3º e 4º, muitas perguntas sobre esses parágrafos, você tem que saber. Tá? Então a parte de repartição de competência, importante você dar aquela olhada, hein? O problema é que a maioria dos artigos lá do 21 ao 24 tem muitos incisos e eles adoram inverter isso. Então vai precisar ter um certo cuidado ali com isso. Valeu? Tá? Então toma cuidado com esses 3 tópicos que foram acrescentados nesse novo edital de vocês. E aí a gente já teria 2, talvez 3 questões ali. E não são questões tão fáceis. Dá para você acertar e tudo mais, mas não são tão fáceis aí. Se você já tem os nossos cursos e tal, a gente acaba falando sobre isso nas aulas e tal, mas independente disso, a gente está aqui para ajudar vocês aí, tá? Muito bem. Do artigo 5º, também muito importante. CESP já perguntou mais de 800 vezes do artigo 5º. Então você tem que saber aí remédios constitucionais, tá? Remédios constitucionais do 5º 68 até o 5º 73, tá? Marca aí também. 5º 11, 12, 16, 34, 38,
42 até o 44, tudo do artigo 5º. 51 e 52, tá? E o 67. E o parágrafo 3º do artigo 5º. Beleza? Dá uma revisada nesses dispositivos aí. Marca aí o artigo 6º, os direitos sociais. Artigo 7º, 25, 28, 29 e 34. Artigo 8º, inciso 2º e 8º. De nacionalidade, a diferença de brasileiro nato e naturalizado, inciso 1º e inciso 2º do artigo 12. Tem que estar decorado o 12, parágrafo 3º, cargos privativos de brasileiro nato. A CESP já perguntou isso várias e várias vezes. Eu já vi mais de 20 vezes. Tá? E deve ter pergunta aí que eu perdi por aí, tá? Então tem que saber isso. E perda de nacionalidade, que é o parágrafo 4º, tá? De direitos políticos, dá uma olhada, no 14, parágrafo 1º, 14, parágrafo 3º, 14, parágrafo 3º, condições de elegibilidade, tá? 5º e 6º, quando pode ser reeleito, quando não, chefe do executivo, tá? Chefe do executivo. O 14, parágrafo 7º, trata da inelegibilidade reflexa, bem importante. 14, parágrafo 7º, bem importante para sua prova. Dá uma olhada nisso, tá? 14, parágrafo 8º, fala do militar. 14, parágrafo 10º, beleza? O 15, legal você dar uma olhada, porque o 15 fala quando o parlamento perda e suspensão de direitos políticos. Perda e suspensão de direitos políticos. Artigo 15. Dá uma olhada lá. Tá, muito bem. Vou falar, no Poder Executivo aqui, ele fala de sistema de governo, forma e sistema de governo. Ah, mas ele fala das atribuições do presidente. Isso não está na prova da PF. Tá? Atribuições do presidente, do 84 até 86, tá? O 86, muito importante. O 84 fala das atribuições mesmo do presidente, tá? O que o presidente pode fazer. Dá um cuidado especial, parágrafo único do 84, tá? Dá uma olhada especial no parágrafo único do 84. O 85 trata dos crimes de responsabilidade do presidente. Crimes de responsabilidade do presidente. Dá uma olhada. E o 86 também acaba sendo bem importante. Eu acredito que você já tenha decorado o 144, tá? Tem que decorar o 144. Mas agora o programa de vocês, ele trata das Forças Armadas também. Toma cuidado, ele trata do 142. Tá? 142 não estava no programa, então dá uma olhada lá, tá? Greve, habeas corpus, sindicalização, dá uma olhada lá no 142, dá uma olhada lá no 142 ali, porque isso não estava no programa. Ah, eu decorei o 144. Em tese, o 144 é mais importante, é verdade, porque você vai fazer uma prova que está relacionada ao 144, mas como esse 142 não estava antes, às vezes o pessoal, obviamente, como não estava, ele não estudava. Agora veio o edital, às vezes ele passa meio que batido. Então, dá uma olhadinha com cuidado no 142, tá? Esses dispositivos que eu falei, mas no restante ali também. O 144 tem que decorar isso aí, não tem gueré-gueré, tá? Não tem gueré-gueré, tem que decorar o 144. Chama atenção especial, óbvio, as atribuições lá da PRF, tá? Isso aí também é óbvio, mas eu quero chamar a atenção da Polícia Penal, porque foi objeto de uma das últimas emendas, acrescentando a Polícia Penal. Então dá uma olhada sobre isso. E aí eu tenho visto, isso é a emenda de 2019, e eu tenho visto aí umas 3 ou 4 perguntas que já caíram sobre essa Polícia Penal. Falando de Polícia Penal do município, que não existe, tá certo? Falando que Polícia Penal é só da União, não, Estado também tem Polícia Penal, então dá uma olhada lá, tá? Porque o 144 apresenta o rol de órgãos, e esse rol é um rol taxativo. E agora, com essa emenda, acrescentou a Polícia Penal. Então, tem que decorar o 144,
Mas dá uma olhada no 142, uma olhada boa, a parte da PRF e essa parte de Polícia Penal, beleza? A última dica aqui, gente, é ordem social, vira e mexe caía, a CESP gosta porque um decor é bom, bem pesado, tá? Meio ambiente, a parte de família, a parte de índio, lá do finalzinho e tal, então tem que saber. 225 que fala do meio ambiente, dá uma olhada lá no parágrafo 7º e no artigo, no parágrafo 7º e no inciso 7º dos 225, tá? Bem importante isso. A parte do meio ambiente, bem importante. Patrimônio nacional, o que é considerado patrimônio nacional, várias perguntas da CESP, Sebrasp falando sobre isso e tal. Acontece que no programa de vocês, eles também colocam Seguridade Social, tá? Saúde, segurança, saúde, previdência e assistência social. E com a emenda 103 é do finalzinho de 2019. Então, relativamente recente, até porque o ano passado a gente, por conta da pandemia, não teve tanta emenda assim. Então, a emenda 103 mudou bastante coisa nessa parte de Seguridade Social. Em especial na parte da aposentadoria, a partir do 201. Então tem que ficar atento a isso. Idade para aposentar, tempo de contribuição. Antigamente eu podia aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Agora a regra diz que tem que ser por idade mais tempo de contribuição. Ou seja, ou tempo de contribuição mais idade. Não basta ter tempo de contribuição, você tem que ter uma idade mínima. E essa idade mínima mudou. Isso aqui bem importante, tá? Então, mas também houve alteração no 194, houve alteração no 195, se eu não me engano houve alteração no 198 que fala da saúde. Então toda essa parte nova, ó, cheira a concurso público. Então não tem como não tem como ir para essa prova sem estar dominado isso. Então como você, imagino que você esteja vendo isso aí, faltando ainda uns 15, 20 dias para a prova, dá tempo de você para tudo e faz um resumo disso aqui, tá? Recorta e cola lá, procura ver o seu material deve estar atualizado ou procura no site do Planalto. Caso o seu material não esteja atualizado com a emenda 103, vai lá no site do Planalto que você consegue baixar essas alterações todas. Principalmente essas alterações que caem para nós, tá? Cheira a concurso público, gente. Então veja, só com o que foi alterado, os caras já podem fazer uma prova. Faz uma questão de poder constituinte, uma de emenda constitucional, uma de repartição de competência, uma das Forças Armadas e uma dessa parte da emenda 103, ou tratando de aposentadoria ou de seguridade social, só com o que foi alterado. Sem falar nacionalidade, direitos políticos, poder executivo, direitos e garantias. Que direitos e garantias, a chance é enorme de ser perguntado uma ali também. Tá? Quer dizer, então, veja só, tá? Chutando, poder constituinte uma, repartição de competência uma, artigo 5º uma, seguridade social, aposentadoria, alguma coisa assim, ordem social uma e a parte de Forças Armadas, segurança pública. Defesa do Estado de um modo geral, do 142 até o 144. Essa seria a minha aposta. Mas a gente não tem que fazer aposta para a prova, ainda tem um tempinho, tenta dar aquela revisada. Em cima dessas dicas aí que a gente falou. Tá? A gente está imaginando que essas dicas são dicas quentes pela experiência de mais de 20 anos trabalhando com concurso público, vendo perguntas da CESP, tá? Então, acredito que isso seja o quente aí. Você vai olhar para mim, me ajuda a te ajudar e vamos gabaritar essa bagaça aí. Você vai dar uma olhada no 103, na emenda 103, que alterou esses dispositivos da Seguridade Social, tá? E da Previdência Social e tal. Você vai dar uma olhada? Você vai olhar Polícia Penal, vai olhar o 144, 142, sim? Tá? Dá aquela olhada na repartição de competência. Não fica com dúvida, vamos gabaritar essa prova, tá certo? Vamos gabaritar, me ajuda a te ajudar. Ótimos estudos para você e beija muito.